Existem lugares na Terra onde as leis da física simplesmente não funcionam. Você já imaginou estar em um lugar onde a gravidade simplesmente não obedece? Onde uma bola rola para cima, um carro sobe sem motor, ou onde a água desafia a lógica e corre contra o declive? Esses lugares existem, estão no nosso planeta e não são mitos. São realidades que confundem cientistas, desafiam teorias e colocam em xeque tudo o que pensamos saber sobre as leis da física. E se a Terra não fosse tão previsível quanto você imagina? E se existissem falhas, rachaduras na estrutura da realidade, pontos onde o próprio universo se comporta de maneira errada? Hoje vamos explorar os locais onde o impossível acontece, onde o tempo falha, onde a matéria parece brincar com as regras. E se você curte mistérios reais, ciência bizarra e lugares que desafiam a lógica, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque essa jornada vai mexer com tudo que você acredita ser verdade. Imagine estar dirigindo em uma estrada remota em Ladakh, no norte da Índia. O vento corta o silêncio seco das montanhas, enquanto as pedras nas encostas parecem observar tudo. A paisagem é estéril, hipnotizante, uma vastidão que parece congelada no tempo. Então você encontra uma placa, Colina Magnética. Ali, os veículos são postos em ponto morto e o improvável acontece. Eles começam a subir, devagar, sozinhos, como se algo invisível os puxasse para cima, em total contradição com tudo que aprendemos sobre gravidade. A explicação oficial: ilusão de ótica, uma inclinação visual que engana nossos sentidos. Mas nem mesmo quem testemunha o fenômeno consegue aceitar essa justificativa tão simplista. Vídeos mostram caminhões e motos subindo em silêncio, sem qualquer esforço mecânico. O campo magnético local foi analisado e, de fato, possui irregularidades. Mas nada, absolutamente nada, explica com clareza o que acontece ali. Alguns sugerem que esse ponto seja uma espécie de interseção energética da Terra. Outros arriscam dizer que ali, por uma falha temporária no campo gravitacional, estamos tocando um ponto onde a força da gravidade hesita. E quando a gravidade hesita, o que mais pode falhar? O Oregon Vortex é um daqueles lugares que não fazem sentido nem de perto, nem de longe. Imagine uma casa torta no meio da floresta, onde você entra e sente o corpo levemente deslocado, como se fosse empurrado por uma força invisível. Bússolas giram, níveis d'água se desequilibram, mas o mais estranho de tudo é que duas pessoas, uma ao lado da outra, parecem trocar de altura dependendo do ponto em que estão. É como se o espaço fosse instável. Explicações científicas tentam justificar tudo como perspectiva forçada e truques do terreno. Mas essas explicações ignoram um detalhe essencial. Todos os instrumentos também enlouquecem ali. Medidores laser mostram distorções. Luzes oscilam. A própria sensação física muda. Alguns relatam vertigens, enjoos, formigamento, como se o próprio corpo reagisse ao ambiente de forma anormal. Há quem diga que o Vortex de Oregon é uma falha geomagnética do planeta. Outros vão além, falam de um nó no tecido do espaço-tempo. Um lugar onde a realidade se dobra sutilmente, revelando que o mundo como conhecemos pode estar sustentado por estruturas instáveis. A caverna de Torotoro, na Bolívia, parece um cenário de filme. A entrada é estreita, quase secreta, escondida atrás de rochas e vegetação densa. Ao entrar, o clima muda. O ar é mais denso, o som parece abafado e a luz das lanternas forma halos estranhos na parede. Relógios congelam, baterias drenam, os passos parecem ecoar em delay e o tempo desacelera. Pesquisadores amadores relataram episódios em que passaram minutos lá dentro, mas ao sair descobriram que horas se passaram do lado de fora. Outros dizem que ouviram sons em frequências inaudíveis, quase como vozes submersas em rochas.
As gravações eletrônicas saem distorcidas e ninguém consegue manter sinal de comunicação por mais de alguns metros no interior da caverna. Alguns geólogos sugerem que ali haja algum mineral desconhecido que interfira nos campos eletromagnéticos. Mas há quem diga que o local toca um ponto frágil entre duas realidades, uma fenda no tempo. E se existirem lugares onde o tempo escorrega, o que mais poderia estar escapando? Na zona rural do estado de Washington existe uma lenda, o Poço de Mel. Um buraco profundo, escuro e sem fundo conhecido. Equipamentos lançados nele nunca retornaram. Cordas se esticam até se perder. E o som que retorna, não retorna. Apenas ruídos abafados, distorcidos, como se o poço absorvesse o som. E mais, relatos de pessoas que ouviram vozes ou choros vindos de lá de dentro. Em 1997, um homem chamado Mel Waters levou o caso à rádio. Ele dizia ter medido quase 24 mil metros de profundidade usando instrumentos improvisados. Pouco depois, ele desapareceu. Documentos sumiram. A área foi cercada por militares. Coincidência? A teoria mais aceita entre os conspiracionistas é que esse poço seja uma espécie de exaustor interdimensional, um ponto de fuga entre realidades. Um canal que atravessa não apenas a crosta terrestre, mas também as barreiras da física comum. Afinal, se há uma falha no código, talvez ela esteja bem ali. A Aokigahara é muito mais do que uma floresta densa. É uma anomalia natural. Ao caminhar entre suas árvores, a sensação é de ser observado. O silêncio é absoluto, tão absoluto que o próprio som do sangue nos ouvidos se torna alto demais. E então, bússolas falham, trilhas somem, e a floresta parece se reconfigurar sozinha. Satélites mostram que os caminhos mudam levemente com o passar dos dias, como se o espaço físico se movesse. Há relatos de pessoas andando em círculos por horas, mesmo com GPS em mãos. E algumas, infelizmente, nunca mais voltaram. O magnetismo local é de fato alterado pelo solo vulcânico. Mas isso não explica o comportamento do ambiente como um organismo vivo. O que se fala em silêncio entre os locais é ainda mais assustador. Aokigahara não é apenas uma floresta, é um ser. Um tipo de consciência adormecida que manipula o espaço ao seu redor. E talvez ela não goste de visitas. No Atlântico Norte, relatos antigos de marinheiros já falavam sobre zonas mortas, onde o tempo desacelera, as águas se acalmam demais e o céu ganha um tom metálico. Atualmente, sensores captam anomalias temporais, com perda de segundos em cronômetros digitais e falhas magnéticas nos compasses. Tripulações modernas relatam a mesma sensação. Um leve enjoo, confusão mental e um sentimento inexplicável de já ter vivido aquilo. As câmeras a bordo, em algumas ocasiões, registraram glitches visuais, como se o tempo realmente tivesse pulado um frame. Alguns pesquisadores sugerem que a gravidade terrestre pode sofrer pequenas oscilações locais. Outros mais ousados acreditam que ali o tempo esteja escorregando. Um loop momentâneo no fluxo contínuo da realidade, um eco do que ainda não aconteceu ou do que já aconteceu antes. No vilarejo de Shivapur, Índia, há uma pedra que desafia todas as leis da mecânica clássica. Pesa 55 quilos, fria ao toque, perfeitamente sólida. E ainda assim, basta que 11 pessoas toquem nela com um dedo e recitem a frase Kamar Ali Darvesh. E ela se ergue sozinha no ar, levitando por alguns segundos antes de cair. Não é mágica de palco, não é corda invisível. É algo que acontece há séculos e ninguém conseguiu explicar de forma convincente. Cientistas que analisaram o fenômeno encontraram leves flutuações eletromagnéticas no local, mas nada que justificasse a levitação de um objeto pesado com tão pouca força física envolvida. A teoria do efeito coletivo não se sustenta quando se analisa o peso individual dos dedos.
Mais estranho ainda é o fato de que, se a frase for dita com a entonação errada, a pedra permanece imóvel. Alguns afirmam que a pedra foi consagrada por um místico sufi que ali viveu e que até hoje manipula as energias daquele ponto. Outros mais ousados dizem que trata-se de um objeto ancorado a um campo invisível, uma antena simbólica conectada a uma inteligência superior. E se a física falhar diante da intenção humana? O que isso diz sobre o nosso controle da realidade? Na remota vila de Jatinga, também na Índia, gravetos, folhas, cortinas e até roupas penduradas começam a queimar sozinhas. Sem fósforos, sem faíscas, sem calor. O fenômeno já foi documentado por jornalistas e estudiosos, que ficaram atônitos ao ver objetos comuns pegarem fogo do nada, muitas vezes diante de câmeras ligadas. Moradores locais convivem com o medo. Alguns acreditam em espíritos vingativos. Outros dizem que o fogo é um castigo divino. A ciência, por sua vez, esbarra em hipóteses frágeis. Combinações improváveis de calor, umidade e gases. Mas nenhuma delas se sustenta diante da quantidade de ocorrências ou da intensidade do fogo. E se o solo de Jatinga guardar mais do que minerais inflamáveis? E se estivermos diante de um ponto onde a energia da Terra, ou de algo abaixo dela, se manifesta de forma espontânea e inteligente? Porque fogo não surge sozinho. Ou será que em certos lugares surge sim? Enquanto todos falam do Triângulo das Bermudas, poucos sabem que existe uma região ainda mais proibida, inexplorada e apagada de mapas de voo. O Triângulo da Antártida. Localizado no extremo sul do planeta, entre coordenadas monitoradas por satélites, esse triângulo é evitado até mesmo por missões científicas e militares. Documentos desclassificados sugerem que drones desaparecem sem deixar rastro. Instrumentos enlouquecem, as comunicações somem, mas o que mais intriga é o silêncio. Nenhum governo comenta oficialmente sobre a região. Nenhum estudo científico sério foi publicado, como se houvesse um pacto global de negação. Isso, por si só, já diz muito. Teorias ocultas sugerem que há algo soterrado sob o gelo, uma estrutura não terrestre, talvez. Outros dizem que é um ponto de colapso no campo magnético da Terra, onde o tempo e a matéria se comportam de forma instável. E há ainda quem acredite que seja uma entrada. Para onde? Essa é a pergunta errada. Nos fiordes da Noruega, turistas se aglomeram para ver um fenômeno que desafia o senso comum. Um rio que, em certos dias, corre para cima. Literalmente. As águas fluem montanha acima, lutando contra a gravidade. Em uma cena que parece saída de um filme de fantasia, a explicação oficial: ventos fortes canalizados pelas formações rochosas. Mas os registros mostram que, mesmo na ausência de vento significativo, o fenômeno ainda ocorre. Sensores detectam pressão incomum na base do rio. Há vídeos em que galhos e folhas flutuam para cima como se estivessem sendo sugados por um campo invisível. Seria uma ilusão coletiva? Um erro de percepção? Ou estaríamos testemunhando um ponto do planeta onde o espaço-tempo se curva de maneira incompreensível? Se a água, o elemento mais obediente da natureza, começa a desafiar a física, o que mais já não está fazendo o mesmo sem que a gente perceba? Afinal, e se as leis da física forem apenas a versão que conseguimos entender de algo muito maior e muito mais complexo do que jamais imaginamos? Esses lugares existem, foram estudados, testados, registrados e ainda assim, ninguém conseguiu explicá-los completamente. Talvez porque estamos fazendo as perguntas erradas, ou talvez porque certas respostas nunca foram feitas para nós. E você? Qual desses lugares mais te desconcertou? Qual deles você teria coragem de visitar? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora duvidar de tudo. Ah,
E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. A gente ainda vai explorar muitos outros pontos da Terra onde a realidade simplesmente dá erro.